Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sou Karen e hoje eu vim trazer aqui uma reflexão sobre o tema que vocês já viram aí na descrição, que fala que Deus não se importa com a sua condição. Aí você me pergunta, como assim, Karen, Deus não se importa com a minha condição? Tipo, Deus não liga pra mim? Calma, você vai entender o contexto e é só continuar assistindo o vídeo. Eu separei 3 pontos aqui para falar sobre o tema. E o versículo base desse tema é: Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus 11, 28. Enfim, o tema, Deus não se importa com sua condição, Ele quer que você tome uma decisão. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que Jesus, Ele te chama. No versículo que a gente leu, a primeira coisa que Jesus fala é: vinde a mim. Então, já dá para perceber que existe um chamado. Nós também podemos relacionar com outro versículo de Mateus, no capítulo 22, no versículo 14, que fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sim, Karen, mas o que você quer trazer para nós com isso? Que já percebemos que existe um chamado, mas também é importante ressaltar que nós precisamos atender esse chamado. E atendendo o chamado, como que a gente faz para atender esse chamado? É ir até aquele quem nos chamou. Nós não atendemos os chamados ficando no mesmo lugar. Nós precisamos tomar a decisão de ir até Jesus. Então saiba que Jesus, Ele te chama, mas a decisão de ir até Ele é sua. E depois que nós atendemos esse chamado, o processo de escolha acontece, que é quando nós somos moldados de acordo à vontade de Deus. Ele molda o nosso caráter, molda a nossa forma de pensar, de agir, e enfim, Ele vai nos moldando para que nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Ele. Primeiro ponto, Jesus, Ele nos chama. E é importante entendermos o porquê nós precisamos atender esse chamado. E a pessoa só atende um chamado quando chega até quem o chamou. O segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é mudança de vida. Quando nós atendemos o chamado e temos um encontro verdadeiro com Jesus, consequentemente, a nossa vida muda. Quando nós vamos até Ele, chegamos até Ele, buscamos ter uma intimidade com o Senhor, a nossa vida muda. E por que, Karen, eu tenho que chegar até Jesus? Porque eu tenho que decidir ir até Ele? Por que eu tenho que ser íntimo dele? Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, por que buscar intimidade com Deus. Quem gravou ele foi Eric, e eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, que está muito bom. Vocês vão entender mais sobre por que a gente deve buscar a intimidade com Deus. E quando nós entendemos, de que nós precisamos atender esse chamado de Jesus e vamos até Ele, a nossa vida ela vai mudar de uma forma grandiosa. E nós podemos observar isso em no momento que Jesus ele viveu aqui na Terra, as pessoas que teve um verdadeiro encontro com Ele não permaneceu da mesma forma. Quem pecava passou a não pecar mais. Sempre havia alguma mudança. E da mesma forma acontece conosco. Hoje nós ouvimos aquela frase, que pra mim vamos colocar como se fosse uma crítica, que o evangelho ele não é venha como estás e permaneça como estás. Porque o verdadeiro evangelho, ele requer de nós uma mudança de comportamento. É impossível ter o verdadeiro encontro com Jesus e não mudar de vida. Mesmo que seja uma coisa mínima, sempre vai ter algo para ser mudado em nossas vidas. E o terceiro ponto, que abrange esses 2 pontos que eu falei sobre
que Jesus ele nos chama e nós temos que decidir ir até ele, atender esse chamado. E sobre a questão da mudança de vida, esse terceiro ponto vai abranger as duas partes, que fala sobre condição e decisão. Eu ouvi uma frase, né, que falava que a gente não pode viver sobre a nossa condição, e sim por decisão. E eu fiquei pensando, falei assim, mas Deus, talvez minha condição também me impeça de tomar uma decisão. Como que isso pode fazer sentido? E aí eu comecei a ler a Bíblia e Deus me fez entender, através desse versículo de Mateus 11, 28, o que quer dizer isso sobre condição e decisão. É importante ressaltar que Deus ele quer que nós tomamos uma decisão. A decisão que ele quer que nós tomamos é de ir até ele. Porque Jesus ele fala, vinde a mim. Então nós temos que tomar a decisão de ir até Jesus. E Deus ele quer que você tome uma decisão sem se importar com sua condição. No versículo, a condição aqui retratada é cansado e oprimido. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, nós não podemos nos importar com a condição que nós estamos. Estamos cansados, angustiados, oprimidos, passando por alguma situação difícil. A gente precisa tomar a decisão de ir até Jesus. Depois que nós tomamos essa decisão de ir até ele, de nos encontrarmos com ele, a nossa condição ele vai mudar. Que é o final do versículo. Eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que são cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Deus quer que você tome uma decisão, sem se importar com a sua condição. Que depois de que você se encontrar com ele, a sua condição ele vai mudar. Então, tudo que eu falei aqui, que Jesus ele te chama, que você precisa atender esse chamado, que o Evangelho nos traz uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, e que você não pode viver sob condição, e sim por decisão, tudo tem a ver com o chamado de Jesus. Saiba que ele te chama, e é importante que você atenda esse chamado. A gente só atende o chamado quando nós vamos até aquele que nos chamou. Então não viva de condição. Saiba que o seu estado hoje não define quem você é. E ele disse que você é lá quando estava fazendo o homem. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Essa é a sua verdadeira identidade. Não viva de condição. Decida se encontrar com Jesus. Decida atender o chamado de Jesus. Essa é a palavra de reflexão que eu tenho para a vida de vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo e comenta aí embaixo qual a parte que você mais achou interessante. E que Deus possa falar melhor o coração de cada um de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.